Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. Haddad defende revisão de gastos em meio à pressão fiscal. Lula diz que Putin e Zelensky gostam da guerra da Ucrânia. E Milei acusa manifestantes de tentarem golpe depois de protestos contra a aprovação de pacote. Em meio à pressão fiscal sobre o governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem ter pedido um ritmo mais intenso de trabalhos na discussão sobre a agenda de corte de gastos. De acordo com ele, o governo vai construir um extenso cardápio de alternativas para acomodar os números na proposta de orçamento de 2025. O ministro disse que quer ter clareza do orçamento até o fim de junho. A declaração foi dada ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet, depois de uma reunião da equipe econômica. O encontro aconteceu no momento em que o governo tem tido dificuldade para aprovar medidas de arrecadação. O governo tem até o dia 31 de agosto de cada ano para apresentar ao Congresso a proposta de orçamento para o ano seguinte. O desafio da equipe econômica é ajustar os cálculos para tentar atender a meta prevista para 2025, de déficit zero. Entre as estratégias que o governo tem discutido para reduzir gastos estão a revisão de alguns benefícios previdenciários e a flexibilização das despesas mínimas com saúde e educação, que hoje crescem de forma mais acelerada que o resto. O debate fiscal se intensificou nessa semana depois que o Congresso recusou uma medida provisória do governo que diminuiria créditos fiscais e, portanto, elevaria o pagamento de impostos por parte de empresas. A medida tinha o objetivo de compensar as perdas na arrecadação resultante da desoneração concedida a municípios e a 17 setores da economia. Agora, parlamentares e governo devem estudar em conjunto o que pode ser feito para cobrir a perda. Ontem, depois de alguns dias de alta, o dólar fechou em queda, valendo R$ 5,36. O presidente Lula disse ontem que os presidentes da Rússia e da Ucrânia, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, estão gostando da guerra em curso no leste europeu há mais de 2 anos. O petista afirmou, numa viagem à Suíça, que se os dois líderes não tivessem gostando do conflito, já teriam sentado para conversar e tentar encontrar uma solução pacífica. Lula viajou ao país europeu para participar da reunião anual da Organização Internacional do Trabalho. Ele se encontrou com a presidente da Suíça, que o convidou a participar de uma conferência de paz organizada pelo país. O presidente brasileiro recusou o convite, dizendo que uma solução para a crise no leste da Europa só deve acontecer quando a Rússia e a Ucrânia estiverem representadas. Lula falou que a guerra é feita por 2 nações e que se você quiser encontrar a paz, tem que colocar os dois numa mesa de negociação. Moscou não vai participar da conferência. Em maio, o governo russo disse que não vê sentido nessa iniciativa. Lula negou que defende os interesses de Putin e afirmou que está do lado da paz. Na segunda-feira, o petista conversou com o líder russo e defendeu a proposta de negociação para a guerra que foi assinada no final de maio por Brasil e China. O texto apresenta 6 pontos que, segundo os dois países, deveriam ser observados para a construção de um processo de paz efetivo na Ucrânia. Apesar da negativa do Lula, o Brasil vai participar da Conferência de Paz, representado pela embaixadora do país em Berna, Cláudia Buzzi. O governo Milei acusou manifestantes que protestaram contra reformas propostas pelo presidente argentino de tentarem dar um golpe de Estado. Policiais e manifestantes entraram em confronto em Buenos Aires na noite de quarta, depois do Senado aprovar o pacote. Milei disse que os protestos atentaram contra o funcionamento do Congresso, e o gabinete dele afirmou que vai pedir à Justiça que acuse os envolvidos de sedição. É esse o nome dado, no Código Penal argentino, a ações que tentam impedir a execução de leis ou o trabalho de funcionários e órgãos públicos, como Câmara e Senado. 31 pessoas foram presas por envolvimento nos protestos. A ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, afirmou que houve uma tentativa de golpe de Estado moderno. O governo argentino conseguiu uma vitória parcial no Congresso, com uma versão enxuta da Lei de Bases e outra de um pacote fiscal que foram aprovadas com modificações pelos senadores em votações acirradas. O texto volta agora à Câmara, que deve validar as mudanças. O Senado manteve a permissão para que Milei governe por 1 ano sem aval do Congresso em 4 áreas: administrativa, econômica, financeira e energética. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta.
A produção é de Daniel Castro e Gabriela Maier e a edição de som é de Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!